Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, abra a tua Bíblia no livro de Atos. Atos do Apóstolo. Oi? Aleluia. Atos capítulo 16. Irmãos, antes de eu começar, só para mim não esquecer, vou falar algo aqui no decorrer da palavra, vocês vão entender. Primeiramente, é só se você sentir no coração. Esses dias e ontem praticamente, eu saí, resolvi umas coisas, fiquei praticamente o dia inteiro meditando na palavra. E eu quero convidar os irmãos, mas não se sinta pressionado em fazer, irmãos. É só se você sentir no coração mesmo. Vocês vão entender que vai de acordo com a palavra. Eu elaborei algumas passagens aqui durante 7 dias, para a gente poder ficar num propósito só e numa intimidade só com o Senhor. Então, se você no final, a hora que terminar, se você sentir no coração, eu te envio no WhatsApp. É um projeto, é um plano de meditação, não é capítulo, porque às vezes a gente costuma durante o dia ler capítulos. É bacana, é bom, sim, mas quando você pega um versículo, 2 versículos e fica degustando ele o dia todo, é diferente, irmãos. A gente tem uma rotina. Só o nosso propósito que não pode ser alterado. Mas no decorrer da ministração, no final, se você sentir no seu coração, você me fala, que eu envio para cada um. É um plano de oração e de estudo da palavra, de meditação, melhor dizendo, da palavra, durante 7 dias. E eu creio, irmãos, que no domingo você vai falar algo diferente aqui, e eu vou ter o prazer de, durante a minha oportunidade da ministração, em deixar você falar, desde que você não fale 1 hora, 2 horas, irmãos. Amém, irmãos? Mas é testemunho, irmãos. Eu vou ler só um pedacinho aqui, para vocês entenderem melhor e ir pensando até terminar o culto, até o final do culto. Aqui, eu escrevi aqui. Aqui está o seu plano de leitura organizado para os próximos 7 dias. Aí eu vou enviar aqui, né? Pode consultar a hora que você quiser. São 7 passagens na Bíblia, para um propósito, irmão, um propósito de intimidade com Deus. É um propósito voltado para a intimidade, simplesmente isso. E você vai entender no decorrer da mensagem que às vezes é válido a gente sair um pouco da nossa rotina, irmãos. A gente só não pode sair e abandonar o nosso propósito. Amém, irmãos? Antes da gente ler aqui Atos, eu quero só fazer uma introdução aqui no livro de... Pode ficar em Atos, irmão. No livro de João, no capítulo 15. Livro de João, capítulo 15, do versículo 5. A palavra diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim nada podem fazer. Eu classifiquei aqui, irmão, 3 classes de ramos. Tem os ramos que produzem, né? Os ramos que produzem. Tem os ramos que produzem algo, mas sem disciplina. Eles produzem, mas sem disciplina. E o terceiro é os que produzem muito. A produção maior do fruto vem do coração purificado na palavra. Resumindo, aquele que está nele e permanece nele e persiste nele, com o coração lavado através da palavra, esse vai produzir frutos. Aleluias.
independente do que passa, da situação que venha enfrentar, ele vai produzir. E nós vamos ver um homem aqui que foi dessa forma, irmãos. Ele cumpriu aqui João 15, 5. Ele permaneceu na videira e foi um ramo que produziu muitos frutos. Atos capítulo 16, a partir do verso 6. Aleluias. A partir do verso 6, a palavra do Senhor diz assim: e percorrendo a região de Frígida, da Galácia. Espera aí só um minutinho, irmãos. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui. Aleluias. Glória a Jesus. Atos 16, a partir do versículo 6, a palavra diz assim: e ao atravessarem a região de Frígida, da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E ao chegarem a Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E contornando Mísia, desceram a Troade. Paulo teve durante a noite uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé diante dele, rogando e dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que tivemos a visão, imediatamente decidimos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Só até aqui, irmãos. Aleluias. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Aqui, irmãos, nós já vemos uma questão. Eu estava meditando nessa palavra no livro de Atos 16. Atos 16 tem algo interessante aqui também. Muitas das vezes, assim, é um costume, né, uma tradição. A gente sempre bate nessa tecla aqui, não que a gente não faça, a gente sempre fez. Até então eu e o pastor Lindomar praticamente, nós vivemos praticamente quase que a nossa vida ministerial toda em cima de batalhas, né, espirituais, com oração, com impulsão de mãos e por aí vai. Mas a palavra ela nos mostra, irmãos, que através da fé, né, do ouvir a palavra, pode sim haver transformação. No livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 15, só para a gente entrar aqui no contexto aqui, nós vamos ver uma passagem onde a palavra fala que tem ali várias mulheres ali, e uma delas, Lídia, e convertida. E o interessante é que a palavra fala que o coração dela já estava, né, voltado para receber a palavra. E simplesmente através de uma ministração, aquela mulher se converte e ela cede a casa dela como base para a proclamação do Evangelho. O que eu fiz esse parênteses aqui, irmãos? Às vezes, muitas das vezes, nós criamos tantos empecilhos para que o Evangelho possa ser proclamado. E essa mulher, simplesmente de ouvir a palavra, o coração voltado, ela praticamente se converte através de uma oração e já cede um espaço para que possa ser uma base, podemos dizer, para que os missionários que passassem ali pudessem ter um local. E aqui em Atos 16, onde nós lemos do 6 ao 10, fala, a gente já, de cara a gente já se depara com o ambiente, né, e com a questão da obediência. Muitas das vezes nós oramos, nós clamamos ao Senhor, nós fazemos projetos, nós levantamos planos, traçamos planos, estratégia e tudo mais, e colocamos em prática como se aquilo fosse a vontade mesmo real de Deus naquilo. Mas muitas das vezes é a minha vontade que está prevalecendo. Porque quantas vezes Deus manda, através da palavra, nós ir em tais lugares, e a gente sequer se propõe a ir. Muitas das vezes nós oramos da onde nós estamos, para que Deus levante um e envie esse lá. Mas Ele está ordenando que nós irmos até lá. A palavra aqui já começa com Paulo em Troade, que está ali para fazer uma obra missionária e tudo mais. Mas em dado momento, através de uma oração, Deus revela para ele aonde que era para aquele homem ir.
O homem macedônico aqui, irmãos, ele é só um símbolo, mas ele representa entre nós várias pessoas hoje que clamam ao Senhor. Mas é como nós lemos no livro de João, no capítulo 15, versículo 5. Se nós não tivermos ligado na videira, é impossível nós termos esse discernimento de pessoas que estão de pé, clamando ao Senhor por uma saída. A intimidade com Jesus Cristo, irmãos, fala sobre isso. O Espírito Santo direcionou o apóstolo para onde ir, para onde ele deveria ir, demonstrando a importância, da orientação divina em nossa vida e obediência. E quantas das vezes Deus tem mandado, Ele tem falado, e nós não temos cumprido a vontade dEle. Nós não temos feito o que Ele nos ordena. Nós precisamos nos atentar e ouvir e ter a sensibilidade para que nós possamos discernir e para que nós possamos cumprir o propósito de Deus sobre essa terra. Eu acho que o maior problema é nós confundirmos, achando que o propósito é nosso, que o chamado, como nós temos falado, é meu, que o ministério é meu. Não, irmãos, nada é nosso. Paulo aqui é um exemplo disso. Se nós formos ver a forma que todos os lugares aonde ele chega, ele, por ser um homem temente ao Senhor, ele procura onde ele chega e ele executar aquilo a qual ele foi chamado, como nós vimos no livro de Coríntios, que é o quê? Simplesmente a mensagem da cruz, falar de um Cristo ressurreto. Mas se nós não tivermos ligado, irmãos, na videira, vai ser impossível, irmãos, nós cumprirmos o propósito de Deus sobre essa terra. O pastor, eu vi na quarta-feira, ele falando em relação à fé. Se a nossa fé, irmãos, ela não for restaurada, vai ser impossível nós cumprirmos o propósito de Deus sobre essa terra. Porque nós só vamos poder discernir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus, através da fé. Se não for pela fé, eu vou estar em meio a várias vozes e não vou ter o discernimento de quem está falando comigo. E a partir desse momento eu não vou conseguir cumprir o propósito de Deus sobre essa terra. Como eu disse aqui, o varão macedônico é uma figura e um símbolo da necessidade urgente da evangelização em novas terras. E ele não apenas era uma figura aleatória, mas ele representa, podemos dizer, a preparação de um coração de um povo sedento da mensagem. E nós só vamos poder ter essa compreensão de sermos, podemos dizer, enviados até esses sedentos, irmãos, só se nós estivermos ligados na videira. Eu fiz um mapa, peguei um mapa para me ver as viagens missionárias de Paulo. A impressão que dá é que Paulo tinha um GPS, pastor. Um GPS onde ele tinha os pontos específicos para ele poder passar. Mas isso não quer dizer que aonde ele não parava, ele não falava da palavra do Senhor. Aonde ele colocava os pés, ele pronunciava, ele falava, ele verbalizava a palavra do Senhor. Então, irmãos, o nosso problema maior, que vamos dizer que se Deus hoje, Ele nos manda Água Comprida, um exemplo, uma cidade próxima. Nós saímos daqui e vamos para Água Comprida. Nós só vamos falar do Evangelho em Água Comprida. Vocês estão entendendo? Até lá tem um trajeto. Até lá tem várias pessoas que nós podemos encontrar e falar do amor de Deus. Mas não, nós fomos chamados para o quê? Para falar em tal cidade. Não, então eu tenho que falar naquela cidade. Não. Se a gente pega as viagens missionárias de Paulo, tem uns pontinhos, mas aonde ele passou, aonde ele pernoitou, ele falou, ele anunciou as boas novas. Ele falou do Cristo ressurreto. E quando nós temos um coração voltado a isso, irmãos, Ele nos envia a lugares diferentes. Paulo, quando fala, aqui a palavra quando fala do varão macedônio que está de pé, clamando a Ele, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo do 5 ao 16, a palavra ali fala claramente a ministração que Paulo trouxe aos macedônios. Aonde Paulo trouxe, onde ele fala que o trabalho é árduo. Vamos dizer, na seara é árdua, foi trabalhoso, foi muito sacrifício, mas podemos dizer, ele não fala, mas o propósito foi cumprido. Por que eu falo que o propósito foi cumprido? Porque em 2 Coríntios, no capítulo 8, mostra a transformação de mente
e desperta a importância de se aplicar a justiça ao próximo, que no judaísmo fala o tzedaká. Vamos lá em 2 Coríntios, irmãos, vamos abrir um parênteses aqui, em Atos 16, quando a palavra do Senhor manda Paulo até os macedônios, no capítulo 8, no capítulo 7, ele chega, ministra a palavra aos macedônios. Ele passa uma boa parte ministrando a palavra até aqueles homens. No capítulo 8, no 2 Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 1, olha o que a palavra fala. E também, irmãos, vos desejo que vocês conheçam a graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Em meio a muita provação, a alegria deles transbordou. Apesar da profunda pobreza, gerou grande riqueza e generosidade. Pois conforme a sua capacidade, do que eu mesmo testemunho, e até além do que podiam, deram-se voluntariamente, pedindo-nos que, com muita súplica, a graça de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas também entregaram primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Só até aqui, irmãos. Aqui nós já vemos, irmãos, após a ida de Paulo, como eu disse, em 2 Coríntios, no capítulo 7, aonde ele chega e ministra, Paulo aqui agora, nós podemos falar claramente que ele já está falando da graça que Deus derramou sobre aquele povo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a partir do momento que Paulo clama a eles, aos pobres da Judéia, eles tiveram um coração voltado a ofertar e ajudar aquele povo. Lembrando aqui que Paulo estava em Troade, numa visão, à noite ele teve de um macedônio em pé, clamando por ajuda, pedindo que ele passasse lá. Paulo imediatamente, ele segue a ordenança de Deus, ele sai dali de Troade e vai até os macedônios. Em 2 Coríntios capítulo 2, do capítulo 7, do 1 ao 15, ele ministra aos macedônios. No capítulo 8, podemos dizer que ele já tem a recompensa através da palavra a qual ele foi ministrada, da luz e a graça a qual ele levou aquele povo que estava sedento e clamava por ajuda. Vocês conseguem compreender, igreja, que quando nós estamos linkado na videira, quando nós temos um coração lavado através da palavra e uma sensibilidade para ouvir aquele que está de pé, um macedônico clamando, Deus nos envia até ele. O propósito de Deus, igreja, ele nunca muda. Se nós voltarmos lá em 2 Reis, acho que está em 2 Reis, no capítulo 16, se não me engano, 15 ou 16, onde fala de Elias, quando ele profetiza ali que durante 3 anos e meio não cairia sequer uma gota de orvalho, e Deus envia ele a um riacho, e ele passa por um tempo nesse riacho. Quando a fonte, podemos dizer, já está perto de secar, Deus envia ele até uma viúva. Sempre, igreja, vai ter um propósito onde Deus vai nos enviar. Mas eu torno a dizer, se o nosso coração não estiver voltado à palavra, ou melhor dizendo, se nós não tivermos voltado à videira, vai ser impossível nós termos um discernimento, uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E se nós não tivermos esse discernimento, não tivermos essa sensibilidade para ouvir essa voz, vão ter pessoas que vão padecer por negligência nossa. Por negligência nossa. Elias ouve a palavra do Senhor, ouve a voz do Senhor, vá até aquela viúva. Lá a gente viu o que ele fez lá através da palavra. Paulo aqui da mesma forma, ele é obediente à palavra do Senhor, ele ouve a palavra e obedece ao Senhor, vai até os macedônios, ministra a palavra àquele povo. A palavra do Senhor fala aqui que eles eram um povo pobre, um povo que passava necessidade, que passava dificuldade, mas mesmo mediante a dificuldade a qual eles passavam, eles sequer se titubearam em ajudar os pobres da Judéia. E o interessante é que Paulo, quando passa por isso tudo, ele escreve uma carta para Tito, para que Tito leia essa carta para os coríntios,
que era uma igreja, podemos se dizer, rica, para que pudesse ver o testemunho dos macedônios. O que será que essa palavra não fala para nós nos dias de hoje, irmãos? Quantos macedônios não tem aí ao nosso redor de pé, clamando ao Senhor por uma necessidade, clamando ao Senhor por um refúgio, clamando ao Senhor por uma porta, por algo que possa ser manifestado na vida deles, para que a vida deles possa ser transformadas. E muitas das vezes nós sequer damos ouvido à palavra do Senhor. Há um tempo atrás eu ouvi de uma pessoa próxima nossa, que estava clamando ao Senhor, no momento de dificuldade, clamando ao Senhor por algo. E ela encontra uma pessoa, muitas das vezes a pessoa até olha para nós e fala: nossa, Deus tocou no meu coração de ir até você e de te dar isso ou aquilo. Tocou, mas não foi. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Tocou, mas não foi. Ele falou, mas não foi. Ele até sentiu no coração, mas não foi. Aí entra lá aquelas 3 classes do ramo. Tem um ramo que vai dar fruto, um que vai dar muito fruto e um que vai dar algo. Em que classificação que nós estamos? Nós estamos ouvindo e não estamos indo. Então, peraí, tem uma vírgula, nós estamos produzindo alguns frutos, mas não estamos sendo abundante nos frutos. Por quê? Nós não estamos linkados na videira. Porque, o Senhor até meu coração até tocou, mas não foi. A partir do momento que eu sinto de orar para alguém, eu sinto de visitar alguém, e eu não vou, aí eu entro nessa classe aqui, irmãos, eu torno a repetir ela. Entra nessa classe aqui, os que nada produzem, os que produzem algo, mas sem disciplina, e eu não me enquadro nos que produzem muito, porque eu ouvi, eu até senti, mas eu não fui. E a partir do momento que eu não vou, irmãos, eu demonstro que eu não estou linkado na videira, eu não estou grudado nessa videira, eu não faço parte dessa videira, eu não vivo nesse corpo. E quantos, irmãos, eu torno a dizer, quantos macedônios estão de pé, clamando ao Senhor? No livro de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, a palavra do Senhor fala, é uma pergunta que faz ali, e tem a resposta. Já te foi declarado, Miqueias 6, 8 fala, já te foi declarado, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Para que isso se cumpra na minha vida, irmãos, é João 15, 5. Eu preciso estar linkado na videira. Eu não posso ser aquele ramo que produz algo, mas sem disciplina. Porque se eu sou esse ramo, eu vou ouvir várias vezes Deus falando ao meu coração, porque eu busco uma intimidade, entre aspas, com Ele. Ele vai falar, mas eu não vou me atentar no que Ele vai falar. Quando Paulo ouve as diretrizes de Deus, e ele sai de Troade, que ele tinha um propósito ali a se cumprir. Quantas das vezes nós temos um propósito nosso, e Deus manda que nós saímos dali para ir para outro local, nós insistimos ali ainda, porque não, ali Deus tem um propósito, mas Ele já te deu outra diretriz, Ele já te mandou você ir para outro lugar, Ele já te mandou para outra seara. Não, mas eu tenho que ficar aqui, porque tem que ser cumprido aqui. É meio que aquele negócio assim, meu particular. Enquanto o pastor Lindomar não for liberto, eu não saio daqui, eu não me arredo o pé daqui, como se fosse eu que fizesse alguma coisa, irmãos. Muitas das vezes nós insistimos com pessoas, irmãos, que não quer. Eu não estou falando que nós temos que deixar ninguém para trás, não, plateia. Não é isso. Mas Deus já mandou a gente já sair dali, já partir para outra já há muito tempo. Mas nós estamos insistindo ali. E isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. Mas nós não, eu preciso, tem que ser feito. Parece que tem que ser algo que tem que ser feito através de mim, não pode ser através de outro. Nós esquecemos que nós lançamos a semente, mas quem rega e dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, quando sobe às alturas, Ele falou claramente que enviaria o Consolador, aquele que nos convenceria do erro e do pecado. Nós precisamos ter esse discernimento, irmãos, porque nós vamos estar em alguns locais
aonde mesmo a obra não tendo sido completa, ele vai falar, é para ir para tal lugar, e se nós não tivermos linkado na videira, João 15, 5, nós não vamos ter esse discernimento. Nós vamos muitas das vezes jogar a culpa em cima do diabo, não que ele não tem culpa de tudo, mas nós vamos falar que é ele, não, ele está querendo que eu saia daqui, ele está querendo que eu largue aqui, não, irmãos, nós precisamos ter o discernimento. Paulo, mesmo diante das dificuldades, das aflições, de tudo que ele passou, ele não se titubeou. E olha a recompensa, podemos se dizer que aquele homem ministerialmente obteve. Com uma cajadada só, praticamente, ele matou 2 coelhos, porque ele ministra a palavra em 2 Coríntios 2,7 ao coração daquele povo. Ele fala que a obra era árda, então você sabe que o negócio ali foi difícil. Mas ele ministra a palavra, aquele povo entende a palavra, mesmo passando uma necessidade. Paulo fala dos pobres da Judéia, eles se interessam em ajudar. A palavra mostra claramente nesses 5 versículos que nós lemos, a quais mesmo até o que eles não tinham, eles doaram para que fosse levado para aquele povo. E o mais interessante, se for do teu agrado, Paulo, nós, pessoa, queremos ir contigo. Nós queremos ir contigo. Isso quer dizer o que, irmãos? Eles só não mandaram alimento, ou só não mandaram coisas financeiras, não, só dinheiro, algo desse tipo, não. Eles também queriam doar a vida deles em pró daquele povo. Vocês conseguem entender isso, irmãos? E quantas das vezes, a quem nós temos doado a nossa vida? A quem sequer nós temos preocupado? A quem, eu não falo nem ter trazido na nossa mente, porque trazer na nossa mente, só trazer na nossa mente, só trazer no nosso coração, nós vamos enquadrar naquele segundo, aquele segundo ramo, que ele produz algo, mas sem disciplina. Paulo não, irmãos, ele não se titubeou, e muitas das vezes nós ainda temos dúvida do que o Senhor pede de nós. Miqueias 6,8, eu amo esse versículo, eu sempre cito essa passagem. Que pratiques a justiça, o tzedaká no judaísmo. Todos aqueles quando estavam passando dificuldade, seja fome, necessidade de algo, eles saíam para a rua, para as aldeias e começavam a gritar, tzedaká, quer dizer o quê? Faça justiça por mim, é a justiça social sobre mim, faça justiça por mim. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Por isso que a palavra do Senhor fala que nós devemos praticar a justiça. Amar a misericórdia é o que? Eu colocar o meu coração na dor do outro. Eu colocar o meu coração na dor do outro. A palavra fala para nós chorarmos com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas nós estamos pulando algumas etapas, nós não estamos chorando com os que choram. Nós estamos procurando mais se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Ainda tem vários macedônios aí de pé, irmãos, clamando a Deus, pedindo a Deus uma solução. Aí está lá em Romanos capítulo 8, no versículo 16, a ardente expectativa que geme. Tem muitos gemendo, irmãos, gritando, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Mas eles só vão ser revelados se o meu coração, em João 15, 5, estiver ligado na videira, se eu tiver sido lavado e remido pela palavra. Em Atos, voltando aqui no livro de Atos agora, a qual nós vemos aqui em Atos no capítulo 16, no versículo 16, aleluias, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda honra, Senhor, de toda glória. Não há outro além de Ti, Senhor. Atos 16, 16. Paulo, nós pulamos aqui, saltando para Coríntios, para nós vermos a conclusão desse chamado, desse intimato, podemos dizer, que Deus deu em Paulo, para que ele fosse aos macedônios. Mas aqui Paulo ainda tinha algo para cumprir aqui no capítulo 16. No livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 16, a palavra do Senhor fala: e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, guarda bem essa parte, irmãos, indo nós para o lugar de oração,
Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito, adivinhador, o qual, adivinhando, dava um grande lucro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, clamando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela fazia isso por muitos dias. Porém Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que te retires dela. E na mesma hora ele saiu. Aqui, irmãos, falando culturalmente aqui, era uma cultura aqui em Filipos. Os seus senhores, os seus donos, podemos dizer, os possuidores dessas pessoas, de utilizar essas pessoas para ganhar dinheiro. Então isso era uma cultura que tinha no meio deles. Era algo já que eles já faziam, já tinha essa prática. Até um homem de Deus iluminado, através do Espírito Santo, né, pastor? Passar até ali. É como tem aquela placa, né? Todo caminho é normal, né, pastor? Até Jesus passar por ele, irmãos. Quando ele passa, ou a presença dele passa, irmãos, não tem como aquilo ali ser chamado mais de normal. Então aqui era uma cultura que eles viviam, de espírito de adivinhações e por aí vai. Eles lucravam com isso, mas até a verdade passar até eles. Quando a verdade passa até eles, irmãos, aí a coisa muda de história. O que eu quero dizer aqui, irmãos? O inimigo pode até interferir, irmãos, na nossa rotina, mas ele não pode mudar o nosso propósito. Ele pode interferir na sua rotina, ele só não pode mudar o propósito. Aqui Paulo e Silas tinham um propósito de quê? De oração e adoração. Quando eles voltam, expulsa esse demônio, a palavra do Senhor fala que eles são agarrados, são arrastados em praça pública, acusados de serem perturbadores, levantou uma multidão contra eles, rasgaram as suas vestes, foram açoitados de varas, e depois disso tudo ainda, foram presos. Qualquer pessoa hoje na nossa atualidade, pastor, deixaria Cristo, não se tubiava em deixar Ele. O cara está fazendo a vontade de Deus, ele está cumprindo um propósito de Deus. Por mais que muitos não aceitem, mas parte para o lado físico, parte para a agressão. O homem foi envergonhado em praça pública, apanhou em praça pública, rasgaram as suas vestes, foram esculachados, ainda no final ainda, jogaram eles ainda num cárcere ainda. Mas eu falo, mas mesmo assim, não alteraram o propósito. Qual era o propósito deles, irmãos? Indo nós para o lugar de oração. O propósito deles era ir para um lugar de oração. O local, o caminho, as pessoas podem até ser mudadas, irmãos, mas o propósito tem que continuar o mesmo. Eu posso sair daqui com um propósito de ir para tal lugar, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, mas no caminho pode acontecer o que aconteceu com Paulo. Mas eu posso ser levado para um local onde não é as pessoas a qual eu ia encontrar. O caminho que eu iria fazer pode ser alterado, mas o que não pode ser alterado é o propósito a qual eu saí para executar. Em Atos, no capítulo 16, no versículo 25 e 26, a palavra fala: e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais prisioneiros o escutavam. Mudou o público, irmãos, mas o propósito não mudou. A palavra não fala claramente o local onde eles estavam indo, mas eles iam encontrar, creio eu, num coletivo, com um corpo de irmãos, para adorar e louvar ao Senhor. Mas Deus quis, podemos usar essa palavra, mudar o público a qual iria ouvi-los. E no 26, e de repente sobreveio um grande terremoto que abalou os cárceres da prisão. Todas as portas se abriram e as cadeias todas se soltaram.
Irmãos, nós podemos até sair da nossa rotina, mas o nosso propósito tem que ser o mesmo. Aqueles homens, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante daquilo tudo que eles passou, eles não deixaram o propósito. Uma passagem coincidência, a qual nós vimos aqui, aonde eles foram para a prisão, poderia gastar o tempo deles ali, clamando, murmurando, reclamando. O porquê disso? Por que eu me se disponho a um Deus, a continuar ao propósito de um Jesus, de um Cristo ressurreto, que me permite passar por todas essas dificuldades, que me permite passar por todos esses tormentos, né? Ele poderia simplesmente negar ali a Cristo ali, voltar aos seus rudimentos antigos, voltar às suas práticas antigas e pronto, e vida que segue. Não, mesmo num cárcere, sabendo que a sua vida corria risco, ele fez o que ele foi ordenado a fazer. Ele cumpriu o seu propósito de orar e adorar ao Senhor. O resultado não poderia ser outro diferente, irmãos. As cadeias, o terremoto, as cadeias se abriram, os agrilhões se soltarem. Irmãos, isso é muito profundo. Tenta trazer isso para você nesse momento. O momento ao qual você sai para fazer algo e o inimigo tenta te impedir. Nós criamos rotinas, nós temos uma rotina de segunda a domingo. E quando algo sai da rotina, parece que o caramunhão entrou na gente, a gente transforma de tal forma, por uma coisinha que deu errado, sem entender o que estava para acontecer ali na frente. Há um tempo atrás, por causa de 5 minutos, eu discuti com um amigo meu de trabalho no correio. Eu fiquei indignado porque ele me atrasou, porque esse atraso dele ia me ocorrer problemas lá na frente, eu não ia conseguir cumprir o horário que eu tinha que cumprir, e com isso era um efeito dominó, saí nervoso ali da unidade. Na hora que eu paro onde eu cheguei, estou dentro do caminhão, fazendo as minhas anotações para descer do caminhão, estou vendo que ninguém veio me receber, e eu já estressado da situação que tinha ocorrido. Desci do caminhão já estressado. Na hora que eu chego na porta da unidade, estou vendo aquele paradão, tudo. Falei assim, mas cadê esse povo, né? Só que me faltava, já saí atrasado da cidade, e agora chega aqui, esse povo não está aqui para me receber. De repente aparece um, você viu? Eu vi o que eu cheguei agora. Está todo mundo amarrado lá no fundo. A unidade tinha sido assaltada, irmãos. Se eu tivesse chegado no meu horário, eu também estaria amarrado lá. Pô, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Porque quanto mais gente tem num assalto, mais risco tem, porque o cidadão, o meliante, fica com medo e pode acontecer várias coisas. Mas naquele momento eu estressei, irmãos. Mas por quê? Porque uma coisinha saiu da minha rotina, da rotina que eu fazia todos os dias. Uma coisinha saiu errada, foi motivo de eu estressar. E lá na frente, irmãos, eu tive a resposta. A partir desse dia, irmãos, nunca mais eu questionei nada. Saí atrasado várias vezes da unidade e sempre falei, amém, Senhor. Vocês conseguem entender isso, irmãos? A nossa rotina pode até ser alterada, o que não pode ser mudado é o nosso propósito. E eu só vou poder compreender o meu propósito se eu estiver ligado em João 15:5. Se eu estiver ligado nele como uma videira, aí sim o meu propósito, eu vou entender o propósito. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim nada podem fazer. Vocês entendem isso, igreja? Enquanto eu estiver linkado nesse propósito, nessa videira, eu vou atentar e vou conseguir entender o propósito de Deus sobre a minha vida. Porque eu vou ter intimidade com Ele, eu vou produzir frutos, e quando eu sair da rotina, eu vou saber que está saindo por algum propósito. Mas o melhor de tudo é eu permanecer no propósito. A minha rotina ela pode ser alterada, mas o que não pode ser mudado é o meu propósito. Paulo e Silas, irmãos, eles saem da rotina, mas eles cumprem o propósito. E como em tudo que nós fazemos da parte do Senhor, como em tudo quando nós nos doamos a Ele, nós vemos a recompensa,
Paulo, em Atos 16, do 6 ao 10, ele tem uma ordenança para ir para Macedônia. Ele sai dali, ele vai cumprir o propósito. Ele teve a sensibilidade de se atentar à palavra do Senhor. Qual foi a recompensa que ele teve? Em ver os macedônios doarem tudo que eles tinham para os pobres de Jerusalém, os pobres da Judéia que estavam passando necessidade. E aqui também não seria diferente, pastor. Não seria diferente, por quê? Porque eles permaneceram no propósito. O propósito era orar e adorar. Eles oravam e adoravam. As cadeias se quebraram. A palavra do Senhor vai continuar e vai falar que o carcereiro, quando ele volta, se acorda de um sono profundo e vê as cadeias abertas. Nós sabemos que o costume deles, quando um prisioneiro que estava na minha responsabilidade, se ele foge, eu pago, lá naquela época, pagava com a sua própria vida. Mas aonde a presença de Deus passa, irmãos, não é um ambiente de morte, pastor. É um ambiente que gera vida, que gera transformação, que gera mudança. É onde vidas são resgatadas, irmãos. Naquele momento ali não poderia haver morte, pastor. Porque quando o carcereiro vai tentar tirar a sua própria vida, Paulo grita, a palavra do Senhor fala que ele, no versículo 27, que ele branda, ei, não. Estamos todos nós aqui. Estamos todos nós aqui. E a palavra do Senhor fala que quando aquele homem entra, vendo tudo aquilo, ele se depara. Vamos na palavra, irmãos. Vamos na palavra. Que o que liberta, o que transforma é a palavra do Senhor. Em Atos 16, o versículo 27, a palavra diz assim: ao acordar, o carcereiro viu as portas da prisão abertas e, puxando a espada, estava prestes a se matar, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo brandou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou apressadamente e, tremendo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua família. E eles falavam a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E naquele mesmo momento da noite, levando-os consigo, lavou suas feridas, e em seguida ele e todos de sua casa foram batizados. E levando-os para a sua própria casa, preparou uma mesa para eles, e com todos os seus manifestou grande alegria por terem crido em Deus. Amém, irmãos? Essa foi a recompensa dele, pastor. Mais uma vez ele deslumbrou com seus próprios olhos o poder e a graça de Deus sendo manifestada. Irmãos, como eu anseio, irmãos, para que a cadeia onde vários prisioneiros estão, isso eu não falo só na questão física, não, eu falo na questão espiritual, seja destruída, seja quebrada, para que elas sejam libertas, para que sejam restauradas, transformadas, para que possam gerar novas vidas. Vocês conseguem entender isso? Para que possam se multiplicar a quantidade de sacerdócios sobre essa terra, para que possam ocupar os lugares vazios de Deus, e montar um altar de adoração e invocar o Deus de Israel. Isso foi o que Paulo fez dentro daquela prisão. Nós hoje não estamos dentro de prisão física, nós podemos até caminhar dentro de prisões espirituais, mas com grades abertas. Mas nesse momento nosso de liberdade, aonde nós temos montados altares e invocado Deus de Israel ali, igreja. Que locais vazios de Deus nós temos ocupado e trazendo, nós como sacerdotes, trazendo a presença de Deus para aquele local. Em quais vidas nós temos manifestado a nossa fé, nós temos manifestado como videira, como ramos ligados em Cristo e trazendo a presença de Deus para essas vidas. Quais cativeiros nós temos arrombados através da palavra e temos trazido, montados altares de Deus e trazido a presença dEle para esses locais, irmãos. No livro de Mateus, capítulo 16, se eu não me engano, não sei se é o versículo 8, mas fala que as portas do inferno
acho que é 8 ou 7, não me recordo agora, mas tem Mateus 16, fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Isso está dando autoridade para mim e para você, arrombar os cativeiros através da palavra, e levar a luz até a escuridão. Vocês conseguem compreender isso, igreja? E quais cativeiros nós temos arrombados, irmãos? Quais grades através da palavra nós temos arrombados? A partir do momento que ele fala que elas não prevalecerão sobre a igreja, nós como igreja, que portas, que grades, que cativeiros nós temos arrombados? Que locais nós temos entrado e manifestado a graça do Senhor? Que locais nós temos entrado e temos erguido um altar de adoração ao Senhor? Tem um homem, eu não me recordo o nome dele agora, mas ele é um missionário. Ele morreu jovem. Eu não me recordo, não estava lendo o livro dele, não me recordo o nome dele agora. Mas tem uma frase que ele fala. Se eu não me engano, ele morreu aos 37 ou 35 anos, alguma coisa assim. Ele morreu jovem. E ele fala: Deus me deu a mensagem. Ele falando: eu tinha a mensagem, mas eu matei o cavalo e fui impedido de levar a mensagem. Nós temos a mensagem, irmãos. E nessa conjectura que ele fala, nós somos o cavalo. Aonde nós temos levado essa mensagem? Aonde nós temos transmitido essa mensagem? Ali ele fala já num leito de morte. Ele fala em cima de uma situação a qual ele não cuidou da saúde dele, foi fazendo extravagância, fazendo isso, fazendo aquilo, mas ele carregava algo precioso. Por isso que nesse leito ele fala: Deus me deu a mensagem e o cavalo, e eu matei o cavalo, e eu fui impedido de levar a mensagem. Nós carregamos algo precioso, irmãos. Nós carregamos algo precioso da parte do Senhor. Nos foi dada a autoridade para entrar, invadir cativeiros e proclamar libertação aos cativos. Foi nos dada autoridade para que, da mesma forma que se cumpriu aqui através da vida de Paulo, venha também se cumprir através da nossa vida. Vocês entendem? Paulo não foi levado ao cativo, à prisão, por vontade própria. Quem vai ser levado para a cadeia por vontade própria? Vocês conseguem entender isso? Mas ali tinha um propósito a se cumprir. Tinha pessoas a serem resgatadas. Tinha pessoas que viviam na escuridão, que precisava ter a luz sobre eles. E quantas pessoas estão ao nosso redor necessitando da luz, e nós, como luz sobre essa terra, luz sobre esse mundo, não estamos levando essa luz àqueles a qual vivem na escuridão. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, Jesus Cristo, quando tem a notícia, quando é chegado até ele que João Batista estava preso, a palavra do Senhor fala que ele sai de Nazaré, ele sai da terra dele e vai morar em Cafarnaum, vai morar na Galiléia dos gentios, aonde havia escuridão, aonde havia mortes, aonde havia tudo que não prestava, podemos se dizer. Ele largou tudo e foi. Esse foi um exemplo a qual ele deixa para nós também nos dias de hoje, irmãos. Aonde ele abandonou aquilo ali onde ele vivia, para ir até aquele povo necessitado, aquele povo que jazia já em trevas, aquele povo que já respirava morte, e ele chega como luz sobre aquele povo, e traz luz e vida àquele local, e ele sai de lá em Mateus 4, 12, 17, falando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele foi luz sobre aquele povo, irmãos. E nós hoje carregamos uma mensagem. Nós também somos luz sobre essa terra. Que cativeiro nós temos invadido? Que prisões através da palavra nós temos quebrado? Nós precisamos nos atentar a isso, irmãos. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Pois sem mim nada podeis fazer. Sem ele, irmãos, nada podeis fazer. A boa obra
é entendida como um processo de salvação e santificação, que os crentes experimentam e que culminará no dia de Cristo, quando veremos a plenitude da obra redentora. Irmãos, nós temos uma promessa, nós temos um chamado e um ministério para ser executado. Mas enquanto nós não entendermos que o ministério não é nosso, o chamado pode ser executado através do nosso sacerdócio, como indivíduo. Mas enquanto nós não transmitir ele para o coletivo, irmãos, vai ser impossível nós cumprirmos o projeto de Deus sobre essa terra. Enquanto nós não tivermos a mentalidade de Gideão, como está lá no livro de Juízes, no capítulo 6, o versículo acho que 12 ou 13, não me recordo, aonde Deus pergunta para ele: vai nessa força, homem valente, Deus é contigo, homem valente, o Senhor é conosco. Ele sai do indivíduo para o coletivo, irmãos. Enquanto nós não tivermos essa mentalidade de mente transformada, de mente de reino, vai ser impossível, irmãos, nós cumprirmos o propósito de Deus sobre essa terra. Porque o propósito, irmãos, ele não é meu, ele não é seu. O propósito é de Deus. O propósito é dele. Nós estamos aqui como marionetes na mão do Senhor, para que possamos cumprir esse propósito. Paulo, irmãos, ele sai de Troade, vai ali para Bereia, para Filipos, na região da Macedônia. Ele cumpre uma ordenança de Deus ali. Que tipo? Ele leva a palavra do Cristo ressurreto àquele local. Ele traz a palavra, a luz sobre aquele povo. Aquele povo tem mente e coração transformada. Ao mesmo instante que eles têm mente e coração transformados, eles se entregam para que possa ser cumprido a palavra do Senhor sobre o povo de Judeia. Paulo, através de Tito, envia uma carta, aonde Tito, em 2 Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 10, verso 6 adiante, Tito vem com a mesma mensagem que Paulo dá para ele, para o povo de Coríntios. Nós entendemos que isso, irmãos, é um coletivo, é uma linha tênue a se seguir, é uma linha que vai inflamando, vai contaminando e vai pegando cada um. Nós precisamos entender, irmãos, que a palavra ela é simples. A mesma coisa que Paulo prega aos macedônios, em 2 Coríntios, no capítulo 7, ele prega à igreja de Coríntios, no capítulo 8. Não teve nada diferente. A mesma coisa que ele fala para os macedônios, ele também fala para a igreja de Coríntios, e fala para a igreja de Efésios, fala para a igreja de Filipe, fala para a igreja de Tessalônica, vai falando a mesma coisa. Para que haja o quê? Para que haja uma transformação. Nós também, meu irmão, temos que ser da mesma forma. A mesma coisa que o Rander fala para mim, ou que eu falo para o Rander, tem que ser a mesma coisa que eu vou falar para o irmão vizinho ali, para o outro irmão dali, para a irmã ali, tem que ser a mesma coisa. Infelizmente, Rander, algumas pessoas, quando pegam pessoas diferentes, o trato é diferente. Não é mais aquela palavra que vai transformar, que vai restaurar, que vai libertar ela do cativo. É aquela palavra, não, Deus tem algo poderoso na sua vida. Deus tem algo que vai mudar o seu patamar. É como, eu tenho uma fala do irmão Lázaro, que ele fala que, em um dado momento que ele estava naquela briga da conversão dele, de ir, não ir, e quando ele vai, mas naquele processo ali de transformação, de restauração, ele só ouvia que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te levantar para isso, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas ele fala, interessante, que ele fala que tinha algo dentro dele que gritava, algo dentro dele que doía, que não era aquilo que o povo estava falando. E a busca dele não era em cima daquilo que eles queriam e profetizavam que Deus daria a ele. Aonde ele fala que em belo momento a carreta da graça atropela ele. E ele cai no colo de Jesus. Ali é onde houve, podemos dizer, a transformação na vida dele. E infelizmente hoje, a palavra às vezes que sai para você, através de um irmão, é uma. E esse mesmo irmão traz outra palavra para mim.
Às vezes a minha pode ser de prosperidade, a sua de transformação. Ao invés da sua, que foi de transformação, ser a mesma para mim de transformação, a minha é de prosperidade. Você consegue entender isso, irmão? Não é a mesma palavra que é falada. Não é a mesma língua que é transmitida. E com isso se ganha o quê? Pessoas frustradas. Eu não quero dizer que se Deus quiser, Ele pode sim ser abundante em questão financeira e por tudo vai. Mas Ele mostra para nós que é primeiro para que nós venhamos buscar o reino dEle. E as demais coisas, né, nos serão acrescentadas. E Ele também mostra para nós, né, que a riqueza aqui, a qual muitos buscam, né, a traça, a ferrugem, corrói, que o nosso maior tesouro é aquele que está no céu. Então, irmãos, a nossa mensagem, ela tem que ser a mesma, para A ou para B. Paulo traz a mesma mensagem para os macedônios e traz a mesma mensagem para os coríntios. Irmãos, eu finalizo aqui, que a boa obra é entendida como um processo de salvação e santificação, e os crentes vão experimentar e culminará no dia do Cristo, quando veremos a plenitude da obra redentora. O dia do Senhor, para muitos, às vezes pode ser um dia que vai gerar muita tristeza, um dia de dor. Eu creio que para nós tem que ser um dia de alegria, um dia a qual nós temos que dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, a todo instante. Isso não é mostrar fraqueza, não, é anseiar pela volta dele, a qual é uma promessa que nós temos através da palavra. Infelizmente hoje, com o passar do tempo, ao menos pela atitude de muitos, eu acho que eles já perderam essa crença, e esse desejo, ou esse entendimento da volta dele. Mas uma coisa é clara, irmãos: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dá muito frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Miqueias 6:8 fala o que precisamos fazer, ou o que temos que fazer. É a pergunta que não cala, né? Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, ele responde: já te foi. Vocês querem ver? Miqueias, aleluia, para a gente já encerrar e já orar. Miqueias 6, o versículo 7, Miqueias 6:7 fala: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Deus está te perguntando, irmãos, e Ele faz uma pergunta para nós: você acha que há algo que nós possamos dar para Ele, física, que vai poder chegar pelo menos perto do que Ele espera de nós, ou do que Ele fez por nós? A pergunta aqui é essa, no 7, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Já te foi declarado, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige de ti é que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Amém, irmãos? É isso que Ele espera de nós, que nós amamos, que nós somos aplicadores de justiça, que nós damos o direito ao outro, o que lhe é de direito, que amamos a misericórdia, que andamos humildemente com Ele. Isso é o que Ele aguarda de cada um de nós. Aleluias, louvado, exaltado é o Teu nome, Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso. E Ele ainda fala no versículo 9, Ele ainda fala: e a voz do Senhor clama a cidade, pois é verdadeira sabedoria temer ao seu nome. Ouça, ó tribo, aquele que designou. Ainda existem na casa do ímpio tesouros de impiedade, e uma ênfase minguada que é detestável.
Acaso poderei eu ser considerado justo, com balanças falsas e bolsas de pesos enganadores? Aleluia, fique de pé, irmãos. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, Senhor, de toda a glória. Nós podemos, irmãos, mudar a nossa rotina. A nossa rotina pode ser, sim, alterada. Mas o propósito, irmãos, tem que permanecer o mesmo. O propósito tem que permanecer o mesmo. Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por todo o teu mover, Senhor, e por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, Senhor, no teu nome, Senhor. Pai, assim como João disse, Senhor, no capítulo 15, no versículo 5, Senhor, da videira, Pai, nós, de maneira nenhuma, Senhor, nós queremos ser lançados fora, Senhor, dessa videira, Pai, porque assim também o Senhor diz que nenhum daqueles que foi dado ao Senhor, Pai, o Senhor o lançará fora, Senhor. Mas eu quero que agora diante do Senhor, Pai, que nós possamos, Senhor, ser luz, Senhor, sobre aquele, Senhor, a qual se desprendeu, Senhor, dessa videira, Pai. Assim como o Senhor enviou a Paulo, Senhor, aos macedônios, Senhor, que clamava e necessitava, Senhor, de uma ajuda, que necessitava, Senhor, da Tua presença, Pai. Nesse momento, Pai, nós estamos aqui linkados, Senhor, nessa videira, Pai. E assim como Isaías também disse, Senhor, a quem enviarei? E ele disse, envia-me, Senhor. Nós estamos aqui como soldados, Senhor, do Teu exército, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós estamos aqui como soldados, Senhor, do Teu exército, Pai. E clamamos ao Senhor nesta noite, Pai, que derrama do Teu poder, Senhor, e da Tua graça, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Para que possamos, Senhor, cumprir, Senhor, o Teu propósito, Senhor. Para que possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, quebrar as portas do inferno, Senhor. Para que possamos, Senhor, invadir os cativeiros, Senhor, e trazer luz, Senhor, àqueles a quais estão nas trevas, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o Senhor conhece, Pai, os nossos corações, Pai. O Senhor sabe, Senhor, o que nós desejamos, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite, Pai, que liga, Senhor, nós com o Teu projeto, Pai. Que o nosso projeto, Senhor, assim como houve aquele terremoto, Senhor, e as cadeias se quebraram, Senhor. Eu peço ao Senhor nessa noite também que haja um terremoto, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Para que tudo aquilo que nós temos projetado, Senhor, seja destroçado, seja quebrado, Senhor, nesse momento, Pai. Para que possa prevalecer em nossas vidas, Senhor, somente o Teu projeto, Senhor. Para que possa prevalecer, Senhor, em nossa vida, Senhor, somente o Teu propósito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, manifesta, Senhor. Manifesta, Pai, assim como o Senhor manifestou dentro daquela prisão, Senhor, assim como o Senhor trouxe vida, Senhor, naquele ambiente a qual estava prestes, Senhor, de gerar morte, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta, Senhor, sobre nós, Pai, manifesta, Senhor, com a Tua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, envia-nos, Senhor, sobre aqueles, Senhor, que estão de pé, Senhor, os macedônicos, Senhor, a quais estão de pé, Senhor, clamando, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nada, Senhor, venha fazer com que nós venhamos sair, Senhor, do Teu projeto, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, não permita, Senhor, e eu peço ao Senhor que derrama, Senhor, da Tua graça, Senhor, derrama, Senhor, do Teu poder, Senhor, nos reveste, Senhor, de toda a Tua graça, de toda a Tua armadura, Senhor, para que possamos cumprir, Senhor, o Teu propósito, Pai, para que possamos, Senhor, cumprir, Senhor, a Tua graça, que ao sairmos daqui, Senhor, da Tua casa dessa noite, Senhor, que nós não viemos, Senhor, simplesmente só ter o projeto, o propósito, Senhor, e a rotina de irmos para casa, aonde o Senhor quiser nos levar, Senhor, que o Senhor nos leve, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus,